Há alguns dias atrás, eu ouvia e via na TV um pastor famoso de uma igreja famosa brasileira que gritava no final do seu sermão. E até hoje eu não entendo por que eles gritam tanto, porque ser enfático é uma coisa, mas gritar com Deus para quê? E ele gritava assim: Jesus, visita seus filhos aqui neste lugar. Jesus, abençoa seus filhos presentes aqui neste lugar. Jesus, ouve seus filhos presentes aqui neste lugar. E enquanto eu ouvia esse pastor famoso falar com Jesus sobre seus filhos, meus ouvidos doíam, pois me lembrava que em toda a minha vida, e não são poucos os anos que eu já vivi na Igreja de Jesus Cristo, eu não aprendi que Jesus Cristo tem filhos. E que na Bíblia eu não encontrava respaldo para tal afirmação. Se eu estiver errado, fundamentado na Bíblia, por favor, me escreva e me mostre. Porque na Bíblia eu não aprendi isso de forma alguma. Não sou teólogo como aquele pastor para falar como ele falava. Nem mesmo quero complicar o entendimento da palavra de Deus. Acho que não tenho nem o preparo e nem o conhecimento como este pastor tem. E tantos outros que são até doutores. Mas confesso a você que eu tenho medo dessas novidades que são apresentadas ao povo de Deus, revestidas de verdade, mas que para mim eu não consigo encontrar respaldo bíblico. Tem muita gente por aí querendo reler a Bíblia, reinterpretar a Bíblia e chamar o cristão de filho de Jesus. E essa é uma das novidades para mim. E como o público presente naquela mega igreja delirava ao ouvir o pastor dizer que eles eram filhos de Jesus. Delírio e felicidade total, integral. Muita emoção. E bota emoção nisso. Como dizemos, total participação do povo. Então eu fui verificar na Bíblia. E nela aprendi sempre, aprendi mais uma vez, olhando do Gênesis ao Apocalipse, algumas lições, nesta ordem. Primeira lição que eu aprendi: Jesus Cristo é o Filho de Deus. O Filho de Deus. É isso que nos diz Isaías, no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Este, sem dúvida alguma, é o Filho de Deus, o Filho. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 4, versículo 3, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. E preste atenção aqui, irmão e irmã, nas palavras do tentador. Se és o Filho de Deus. E em Mateus, no capítulo 8, versículo 29, nós encontramos: e eles que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus, vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo 14, versículo 33, então aproximaram-se os que estavam no barco
e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Aqui os discípulos enfatizam: o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o que nos confirma Mateus no capítulo 26, versículo 63. Jesus, porém, guardava silêncio. E insistindo, o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Até o sumo sacerdote dizia corretamente: o Filho de Deus. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 14, nós encontramos: e dizendo: tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Até nos momentos de ofensa ao Senhor Jesus Cristo é dito a ele: se és Filho de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 54, e o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Que espetacular esse testemunho do centurião. Este era o Filho de Deus, Jesus Cristo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 11, nós encontramos: e ouviu-se uma voz dos céus que dizia: tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Esse é o testemunho do próprio Deus acerca de Jesus Cristo. Tu és o meu Filho amado. Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 7. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. O Senhor Deus dizendo: este é o meu Filho amado. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 61. Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? És tu o Cristo? Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 39. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirava, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Que exclamação! O Filho de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 35. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Jesus nasceu e foi concebido como Filho de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Evangelho de João, que você conhece tão bem, todos nós conhecemos, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, logo a seguir: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus, Jesus Cristo. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 36. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis, blasfemas, porque disse: sou filho de Deus. Jesus assume, Jesus disse: sou filho de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Retenhamos a nossa confissão: Jesus, Filho de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 6. E recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento,
pois assim quanto a eles, de novo, crucificaram o Filho de Deus. Crucificaram o Filho de Deus, Jesus Cristo, e o expõem ao vitupério. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com quem foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Jesus é o Filho de Deus. Essa é a primeira lição que nós podemos aprender olhando para a Bíblia. 1 João 4,15. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. 1 João, capítulo 5, versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Que lição maravilhosa, preciosa para nós aprendermos que Jesus é o Filho de Deus. E a segunda lição que nós podemos tirar na Bíblia, olhando e examinando a Bíblia, é que nós somos filhos de Deus. Os cristãos são filhos de Deus e não de Jesus Cristo. Os cristãos são filhos de Deus e não são filhos de Jesus Cristo. É isso que a Bíblia nos ensina. Não adianta a gente entrar com subterfúgios, querer fazer comparações e interpretações. A Bíblia é muito clara. Olha lá, Gênesis capítulo 6, versículo 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Os filhos de Deus. Segundo Samuel capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homens. É Deus falando. Eu lhe serei por pai. Deus é o nosso pai. Deus é o pai dos homens. Essa é a aliança do Senhor com Davi. 1 Crônicas, capítulo 17, versículo 13. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não retirarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Em Jó, no capítulo 1, versículo 6, nós encontramos em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus. Jó 38, 7. Quanto as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Todos os filhos de Deus jubilavam. Provérbios 23, 26 diz: dá-me, filho meu, Senhor, dizendo, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Profeta Oséias, no capítulo 1, versículo 10, dizendo: todavia o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir-se nem contar-se. E acontecerá que no lugar onde se lhes dizia, vós não sois povo, e se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Vós sois filhos do Deus vivo. Você poderia dizer para mim assim, mas tudo isso, pastor, é no Velho Testamento, Jesus não havia nascido. Então vamos lá no Novo Testamento. Vamos dizer o que nos diz o Novo Testamento. Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, versículo 9 diz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de quem? Eles serão chamados filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Não somos filhos de Jesus. Nós somos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê?
de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você crê no nome de Jesus, então você é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Estes são filhos de Deus. E Romanos capítulo 8, 16 nos diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Nós não somos filhos de Jesus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 3, versículos 26 nos diz: porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Olha que coisa fantástica. Pela fé em Cristo Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Não filhos de Jesus, mas nós somos filhos de Deus. Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim que já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você é filho de Deus e é herdeiro de Deus por Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. 1 João 3:1. Vede com grande amor vos tem concebido o Pai, que fosse chamados o quê? Filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. Fôssemos chamados filhos de Deus. Não há porquê para agradar, para trazer emoção, para trazer alegria, para trazer regozijo. Oh, Jesus, abençoa os teus filhos aqui. Oh, Jesus, ouve os teus filhos. Nós somos filhos de Deus. E a terceira lição que nós podemos aprender na Bíblia é que nós somos irmãos de Jesus Cristo. Não somos seus filhos, nós somos irmãos de Jesus Cristo. Olha o que nos diz Mateus capítulo 12, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. É a palavra de Jesus Cristo. Você não é filho de Jesus, você é irmão de Jesus. É Ele que diz isso. Evangelho de Marcos capítulo 3, versículo 35. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, está repetindo. E Romanos 8, 17. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Somos co-herdeiros. E para ser co-herdeiro, nós precisamos ser irmãos de Jesus. Somos irmãos de Jesus, não somos filhos de Jesus. Somos filhos de Deus. Filho de Deus, o primogênito é Jesus e nós fomos adotados. E como é importante que você um dia pare para estudar a adoção que Deus fez de você. E quando nós lemos a Bíblia, nós podemos aprender aqui uma quarta lição. Essa quarta lição que nós podemos aprender na Bíblia é que somos irmãos uns dos outros. Somos irmãos uns dos outros. Somos filhos de Deus. Somos irmãos de Jesus Cristo e somos irmãos uns dos outros. Atos capítulo 9, versículo 17. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos, disse-lhe, olha que coisa maravilhosa. Ananias impõe as mãos sobre o nosso irmão apóstolo Paulo e diz, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Irmão Saulo. Olha, o adolescente da sua igreja não é galera de Jesus. Ele é seu irmão em Cristo Jesus.
Ele não é o cara, ela não é o cara. Ele é seu irmão Saulo. Segundo Coríntios capítulo 11, versículo 9. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Quem supriu as necessidades do apóstolo Paulo? Os irmãos que vieram da Macedônia. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, versículo 15. Todavia, não tenhais como inimigo, mas admoestai-o como irmão. Até aquele que está errado deve ser admoestado como irmão. E na epístola a Filemão, no versículo 16, Filemão 16, porque só tem um capítulo, Filemão só tem um capítulo, Deus diz, não já como servo, mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor, como irmão amado, somos irmãos. E Hebreus do capítulo 2, versículo 11 nos diz, porque assim o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não me envergonha de lhes chamar irmãos. Não são chamados de galera, não são chamados de cara, não são chamados de nada. O Filho de Deus é irmão de Jesus Cristo e é seu irmão. Este é o ensino bíblico. O resto é invenção humana. Irmãos em Jesus Cristo. Nós não somos a galera de Jesus. Que coisa mais degradante e fora da Bíblia. Estamos deixando de chamar os irmãos de irmãos para os chamarmos de galera. Eu sei que muitos me taxarão de radical e coisa mais, mas essa é a verdade bíblica. Nós somos irmãos de Jesus Cristo e não só a galera. Essa é uma questão de aceitação ou não da Bíblia como única regra de fé e prática. Então, de onde esse pastor famoso, dessa igreja famosa, tirou a ideia mirabolante? Ou pode afirmar que os presentes na igreja onde pastoreia são filhos de Jesus Cristo? A Bíblia não é mais a nossa única regra de fé e prática. Se é mesmo, não aprendemos assim com ela. E não podemos acrescentar nada a ela ou tirar nada dela. É assim que nos ensina Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Pode parecer bonito, pode parecer sincero, pode parecer honesto, pode parecer moderno, pode parecer gostoso dizer que somos filhos de Jesus Cristo. Mas o que a Bíblia diz é que somos irmãos de Jesus Cristo. Então, pastor famoso de uma igreja famosa, acho que o senhor está errado e prefiro ficar com o ensino da Bíblia e não com o que o senhor ensinou e falou. Eu não sou filho de Jesus Cristo, sou filho de Deus, irmão de Jesus Cristo, irmão de meus irmãos em Jesus Cristo. Assim a Bíblia me ensina. E eu sou daqueles que ainda preferem ficar com a Bíblia. E para a gente encerrar, eu gostaria de citar aqui uma palavra que uma vez eu ouvi de um pastor presbiteriano numa reunião do nosso sínodo.
Ele chegou para mim e falou assim: Ronaldo, sabe qual é o seu grande problema? Eu falei: você deve estar se referindo a mais um. Eu tenho tantos problemas. Sou tão pecador, tenho tantos problemas. Não, mas você tem um problema muito sério. É que você acredita demais na Bíblia. Pois é, assim a Bíblia me ensina. E eu sou daqueles que ainda preferem ficar com a Bíblia. E você? Que Deus assim nos abençoe. Amém.